Olá pessoal, a gente fala para vocês sobre o bom nome. Está escrito lá em Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios aqui está falando, nesse versículo, está falando de uma reputação, de uma estima, né? Que um bom nome, ela carrega a sua reputação. O que vale mais um bom nome? Né? Vamos ler no livro de Apocalipse dizer que no livro que o Cordeiro abre, terão alguns nomes lá, o nome dos escolhidos. Então, provavelmente, os nomes das pessoas que estarão lá são os bons nomes das pessoas que estiveram aqui na Terra e que fizeram coisas boas às pessoas, que plantaram boas sementes. Porque eu não acredito que Deus vai colocar o nome de uma pessoa no livro da vida que tenha feito algo de ruim. Pessoas que mataram, que estupraram, que fizeram coisas hediondas, né? Pessoas que não se arrependeram de seus pecados e nem de seus atos aqui na terra. Então, é melhor você ter um bom nome do que as muitas riquezas, de que ter muito dinheiro. Salomão foi um homem que teve um bom nome, até um certo ponto, sim, ele teve um bom nome. Porque quando o Senhor aparece assim, Salomão, o que você quer? O que você pediu, eu te darei. Então Salomão pediu o quê? Ele pediu a sabedoria. E aquela sabedoria trouxe a ele, ao nome dele, uma autoestima. Porque todos os reinos do mundo naquela época se ouvia falar de Salomão. Porque a rainha de Sabá veio de tão longe ter com Salomão por causa do quê? Da sabedoria, por causa do nome de Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já existiu até os dias de hoje. Salomão é falado, Salomão é aclamado. Por quê? Salomão, ele teve um bom nome. Um nome de quê? De um rei sábio. Porque na época de Salomão não houve guerra. Foi um tempo de paz para o povo de Israel. Então vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Porque muitas das vezes, pessoal, o seu bom nome ele vai trazer riquezas para você, sim. Ele vai trazer aliados para você. Ele vai trazer muitos recursos. Vai trazer portas abertas. Vai trazer acessos para você. E muitas das vezes tem pessoas aí que têm muitas riquezas, mas não tem, né? Não tem portas abertas. Não tem como chegar a certos lugares. Por quê? Porque não tem um bom nome. Ele tem sim dinheiro, mas o nome ele não tem. Porque um bom nome, perdão, ele te faz acessar lugares ao qual o dinheiro muitas das vezes não pode te levar, a mesas ao qual o dinheiro não pode te colocar. Porque tem restaurantes aí que se você chegar, você pode ser rico, você não entra. Por quê? Porque você não tem um nome. Então o seu nome vale muito. Pense bem no que você está fazendo, que provavelmente coisas que você está fazendo hoje, você está jogando o seu nome na lama, está jogando a sua estima na lama, porque futuramente o seu nome ele vai ser usado pelos seus filhos, porque eu vou contar algo que acontecia comigo, acontece até os dias de hoje. Tinha certos lugares assim que eu ia, que as pessoas olhavam para mim e perguntavam assim: você é filho de... O apelido do meu pai, Azul? Eu falei: sou sim. Então as pessoas falavam muito bem dele. Meu pai, não conheci ele. Ele morreu, eu iria fazer 1 ano de idade. Ele morreu, mas ele não deixou dinheiro, não deixou herança, não deixou nada para mim. Mas ele me deixou o quê? O bom nome que ele tinha, o bom nome que ele tem. Porque ele morreu, mas o bom nome dele permaneceu. Então, assim como... Você imagina se ele tivesse feito coisas ruins. O mau nome dele ia fechar muitas portas para mim. Talvez algo de ruim até iria acontecer comigo por conta do nome dele. Mas como ele plantou uma boa semente, deixou um bom nome, aquilo agregou muito a mim. Então era bem recebido em muitos lugares por conta do nome dele. E vou contar também sobre a mãe dele, né? Que é minha avó, Dona Paulina, o nome dela. Essa mulher, pessoal, ela tinha um tão bom nome. Vocês terem ideia que essa mulher, aonde que essa mulher morava, essa mulher ela tinha conta. As pessoas vendiam um fiado para ela.
Eu chegava em determinado lugar assim para comprar, eu não levava dinheiro, eu só levava o quê? O nome dela. Então, um bom nome vale mais que muitas riquezas. Ela abriu acessos através do nome dela, porque ela comprava e ela pagava, ela é uma boa pagadora. Então aquilo abriu um leque para ela, né, econômico, porque ela ia dizer, vai na venda tal, comprar algo para mim. E eu, cadê o dinheiro? Ela, não, vai lá e fala que é para mim. E realmente eu chegava lá e falava o nome dela e acabou, irmão. Eu comprava o que eu queria lá no nome da minha avó. Por quê? Ela construiu um bom nome. Ela se preocupou com o bom nome dela. E até hoje a minha avó foi uma pessoa muito bem vista, ela é uma pessoa muito bem falada. Então vale mais o bom nome do que muitas riquezas. Vocês já viram esses influenciadores aí que tem muitas riquezas, mas não tem um bom nome? Né? Eu vou citar um aqui. Teve um influenciador que ele comprou uma Ferrari puro sangue. Né? Segundo ele, a Ferrari mandou pegar o carro de volta. Por quê? Porque a Ferrari Brasil, ela tem um protocolo de que você não pode comprar uma puro sangue, né, uma Ferrari puro sangue, sem antes ter comprado outros carros da Ferrari. Então você tem que construir um nome dentro da marca Ferrari. Você tem que ter um nome para poder comprar uma Ferrari puro sangue aqui no Brasil. Ou então você tem que mandar importar esse carro de outro país para cá. E sim você consegue ter uma Ferrari sem ter um nome, só tendo dinheiro. Mas se você quer ter uma Ferrari puro sangue adquirida pela Ferrari Brasil, você não consegue. Se você não tiver um nome. E por isso a marca não quis se vincular a ele. Também ele tem uma má imagem na sociedade, né? Que já foi pego em jogos de azar, esses jogos aí de roleta, nessas coisas. Outro nome aqui que eu vou citar é a Virgínia Fonseca. Tem muito dinheiro, irmão. Mas tempo atrás estava onde? Tava lá na CPI das Bets, cara. Isso é uma má visão do nome dela. Então, onde o nome dessa mulher tocado, as pessoas já vê o quê? Já vê como mal. Porque é uma pessoa gananciosa, uma pessoa que só pensa nela, uma pessoa mentirosa, né? Que só pensa neles. Eles têm dinheiro, mas não tem uma boa reputação, não tem um bom nome. Então, o que eles estão agregando aos filhos deles? O mau nome que eles têm. E também vou contar sobre um evento que teve, de que as pessoas, elas levaram suas Ferraris, né, a um ambiente lá que eles se encontravam. Né? Eu não sei se é Motogrid, não, acho que não é Motogrid não, acho que o nome era outro lá, um evento que uma pessoa da alta sociedade fez. Então só poderia ir quem tinha Ferrari. E chegou um desses influenciadores aí, com uma Ferrari também. Cara, ele tem dinheiro, tá? Ele tem dinheiro. Isso daí é comprovado que ele tem dinheiro. Mas só que ele não tem uma reputação, ele não tem um bom nome. Ele é aquela pessoa que fica empinando de moto, ele fica fazendo baderna, ele é bagunceiro. Então quem quer se vincular a uma pessoa dessa? E ele foi embarreirado na entrada do evento. Não deixaram ele entrar. Por quê? Ele tem dinheiro, mas não tem nome. Por isso que eu falo que é bom você ter um bom nome, porque um bom nome vai te levar a lugares aonde o dinheiro não vai te levar. O seu bom nome vai te colocar em lugares aonde o seu dinheiro não vai te colocar. É isso que Salomão tá falando aqui. Porque Salomão, com um bom nome que ele tinha, meu irmão, as riquezas vieram. Você com um bom nome, as riquezas vão vir até você. As oportunidades virão até você. Mas se você tiver um mau nome, imagina você na sociedade, no bairro onde você mora, você tem dinheiro, mas o seu nome está associado a roubo, a estelionato, a mentira, a adultério. Está associado a tudo que há de ruim. Você não é estimado, ninguém quer estar perto de você, a homicídio. Ninguém vai querer estar perto de você, porque você tem dinheiro, mas não tem um bom nome. Eu me lembro que eu andava com algumas pessoas que minha mãe falava assim, cuidado com essas pessoas. Por quê? Não tinha um bom nome, era conhecido por não ter um bom nome. Então, pessoal, vamos construir um bom nome para os nossos filhos, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E o Senhor Jesus, quando veio na terra, ele tinha um bom nome.
né? Que até hoje o nome de Jesus é reconhecido pelo inferno, pelo céu, pela terra e pelo inferno, pessoal. Por quê? Aquele homem plantou a boa semente. Aquele homem, ele tem um bom nome, teve um bom nome na época que ele passou aqui. Portanto, que o nome de Jesus é falado até hoje, cara, é seguido até hoje. Mundialmente, Jesus é conhecido, irmão, por causa do bom nome qual o Senhor Jesus teve aqui nessa terra, o bom nome qual ele carregou aqui nessa terra, qual ele agregou, qual ele deixou para nós. Porque o inferno estremece, irmão, só de ouvir o nome de Jesus. E isso é dado por quê? Isso é agregado por quê? Porque Jesus, ele fez o que teve que ser feito. Jesus não foi desonesto. Jesus não caluniava as pessoas. Jesus não falava mal das pessoas. Jesus, ele veio apenas para ajudar as pessoas. Jesus veio para servir, né? Então, vamos deixar um bom nome aos nossos filhos. Vamos deixar um bom nome aos nossos netos. Porque aqui Salomão tá dizendo que as muitas riquezas você consegue. Você consegue as muitas riquezas. Mas se você tiver um mau nome, até você conseguir limpar aquela imagem que aquele nome traz, irmão, é muito difícil. Você pode até conseguir limpar. Você não vê o presidente do nosso país? Ele tem um nome que, quando fala o nome dele, você lembra de quê? De roubo, de corrupção. Não só dele, como outros homens também que tem aqui no nosso país, né? Então ele carrega um mau nome, ele carrega uma má reputação. O nome dele é sujo, não só aqui no Brasil, mas como o quê? No mundo. Ele se sujou, ele não é bem visto, ele não é estimado nos lugares onde ele chega. As pessoas não têm o prazer de estar com ele. Vale mais o bom nome do que muitas riquezas. Hoje ele tem dinheiro, mas ele é sujo, o nome dele é sujo. Aonde chega, ele não tem porta aberta, ele não tem acesso, ele não tem mesa, ele não tem voz. Então é isso que o seu nome está levando. O seu nome está levando portas abertas, está levando acessos. E se um dia o seu filho chegar em algum lugar e tá lá o seu sobrenome, pô, esse sobrenome que eu conheço, vamos lá pesquisar sobre esse sobrenome. Ah, esse sobrenome aqui, ele fez muita história no nosso país, ele fez isso, fez aquilo outro, fez coisas boas. E aquilo vai ser agregado a ele, as portas, as mesas vão se abrir para ele. Mas se o seu nome carrega uma má reputação, aquilo vai fechar as portas para o seu filho, para o seu neto. E até limpar isso, meu irmão, leva muito tempo. Então coloque o seu nome nas mesas certas, leva o seu nome a lugares certos, a posições corretas, para que um dia o seu nome seja visto e seja lembrado como bom. Porque um nome limpo, pessoal, ele vale mais do que muitas riquezas, porque a riqueza você pode perder. Hoje você tem muitas riquezas, mas amanhã você pode perder. E se você tiver muitas riquezas, mas tiver um nome sujo, um nome ruim, quem vai querer te emprestar dinheiro? Se você pegou emprestado e não pagou, se você comprou e não pagou, quem vai te dar crédito? Ninguém, porque você tem um nome sujo. Você tem um nome vinculado à ruína, à pobreza, à miséria. Então você não vai conquistar de volta aquilo que você perdeu. Mas se você for uma pessoa honesta, vincular seu nome à honestidade, vincular o seu nome às coisas boas, virão pessoas, pessoal, de muito longe te ajudar. Porque sabe que você é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa grata. Porque a ingratidão também, ela gera também a sujeira no seu nome. E Salomão está querendo dizer isso. O próprio Salomão que escreveu isso, né? Que o livro de Provérbios foi escrito por ele. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Porque esse cara, ele sabe o que ele está falando. Porque esse cara, além dele ter um bom nome, ele teve muitas riquezas. Então Salomão, meu irmão, era muito rico, irmãos. Com o quê? Com a sabedoria que ele teve. O Senhor deu sabedoria. Ele pediu, o Senhor deu a ele a sabedoria. Então Salomão era uma pessoa de muita estima, muito querido. Todo mundo queria estar com Salomão. Pessoas vinham de muito longe para ter com Salomão, para escutar a sua sabedoria. Porque tinha um bom nome. O nome Rei Salomão. E se hoje falar de você, né? Em que o seu nome está agregado? A mentira? A fofoca? Ao adultério?
né? Em que você está agregando ao seu nome? A ajudar as pessoas, a fazer o bem, a falar a verdade, a ser uma pessoa verdadeira? Pense bem no que você está fazendo com o seu nome hoje, porque amanhã o seu nome vai ser ouvido por muitas pessoas. E se você tiver com o nome sujo diante do Altíssimo? E se naquele grande dia o seu nome não está escrito naquele livro, qual você pode estar pensando que está escrito, mas talvez não está? Porque você pode pensar que você é limpo, mas talvez você é sujo. Pense bem no que você faz hoje para que os seus filhos futuramente não paguem pelo que você fez. Então, agregue o seu nome às coisas boas. Agregue o seu nome ao reino do seu Jesus, que é bom e verdadeiro e fiel. Olha o que fala do nome de Jesus. Né? O único digno de abrir os 7 selos do livro foi Jesus, pessoal, porque o nome dele é digno. O Cordeiro é digno de honra, de glória, de louvor, pessoal. O inferno reconhece o nome de Jesus. Vou falar de uma outra pessoa para finalizar. Paulo, irmão. Conheço Paulo, mas o teu nome não conheço. Conheço Paulo, conheço Apolo, mas o teu nome eu não conheço. Eu desconheço. O inferno falou isso com um homem que desconhecia o nome dele. Deu uma surra nele, pessoal. Os demônios, mas o nome de Paulo era reconhecido. Por quê? Porque Paulo era estimado. Paulo era um homem de Deus. Paulo carregava a essência de Cristo, a verdade dentro dele. Então, vamos carregar a verdade. Vamos parar de ser falsos, mentirosos, e vamos agregar o nosso nome àquilo que vale a pena. Aquilo o qual nossos filhos terão o prazer de falar: eu sou filho de fulano, eu sou a filha de cicrano, né? Tenho o prazer de ser seu filho, de ser chamado, de ser visto como seu filho. E não que o nosso nome vai estar agregado à vergonha, à falsidade, à mentira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no meu canal e que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Me ajude a fazer o meu canal crescer. Se inscreva no meu canal, comentem, deixe o like para que chegue a outras pessoas, para que outras pessoas elas escutem a palavra de hoje. Muito obrigado. Obrigado por você ter assistido o meu vídeo. Deixe joinha. Valeu.